Fala pessoal, bom dia, boa tarde, bom domingo. Hoje a gente vai conversar com o Bernardo Alves, daqui a pouquinho, às 4 da tarde. Fala pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho, às 4 horas, a gente abre a live com o Bernardo. Eu ainda não tenho. Oh, ele já está até aí. Eu ainda não tenho confirmado. Bernardo, já te chamo, tá? Deixa eu só dar um recadinho. Quem vai ser amanhã, eu acho que vai ser a Lucinha Santa Cruz. Falei com ela, mas eu não tive resposta dela ainda. Queria aproveitar que o pessoal está entrando. Eu acho que a maioria de vocês viu o meu recado ontem no Instagram, depois da live do Yuri Mansur. Mas eu vou repetir aqui porque eu acho que tem que falar isso no ao vivo e deixar isso claro. Eu acho que a ideia da live ela é super legal, tá todo mundo se divertindo super, um monte de informação legal, um monte de coisa bacana. Mas eu já quero deixar claro que eu não vou nenhuma vez na minha vida chamar um entrevistado ou chamar um cavaleiro para vir falar comigo para destratar a pessoa. Eu acho que todo mundo tem polêmicas na vida, a gente passa por coisas legais, coisas não tão legais. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta difícil ou polêmica, eu acho super justo, eu acho que tudo bem, a gente pode tentar. Me manda no particular se for um negócio que não sabe como é que vai ser. Eu pergunto geralmente para os cavaleiros se tem algum assunto que não possa ser lidado. Mas a pessoa que entrar com uma conta falsa, fazendo alegações ou fazendo comentários maldosos, mesmo com perguntas maldosas, eu vou bloquear essa pessoa no Instagram, porque não precisa. E eu não vou responder essa pergunta, não vou trazer essa pergunta para ninguém, tá bom? Então, só para deixar claro, tem muita coisa legal para a gente falar, muita pergunta que eu leio, mas coisas ruins, que sejam um ataque pessoal à pessoa que está lá ou à pessoa que está aqui, eu não vou tolerar no meu Instagram, em lugar nenhum. Então, qualquer coisa, a gente bloqueia. E tudo bem, segue assim, né? Eu vou chamar o Bernardo para a gente começar esse papo, que já deu 4 horas. Opa, Fala, Bernardo, tudo bem? tudo jóia? Tudo bem, Tudo João? ótimo. Tudo bem. Primeiro, tudo, né? Boa Páscoa, Feliz Páscoa aí para você. Para você também, para todo mundo aí que está assistindo. Que seja Gostaria um. de desejar Feliz Páscoa para todos aí. Tá ótimo. Bernardo, você tá onde agora? E cerca de Bruxelas dá 20 minutos. Como é que tá sendo a sua relação com o Corona? Como é que tá a relação com os seus cavalos? Como é que você tá lidando com isso? Estou passando um pouquinho de aperto porque meus cavalos ficam a 60 quilômetros daqui, mas eu não parei não. Eu tenho uma permissão para poder transitar, né? E tenho ido lá todos os dias. Lá é um local aberto, então não tem contato com ninguém praticamente. É só o pessoal da família que trabalha. Hoje eu estou no chama Stal de Muse, né? Que é do Joris de Brabander. Acho que todos devem conhecer. E então eu tô tendo uma condição muito boa de trabalho lá e não tive que parar não. Mas nós estamos preocupados aqui, nós saímos no mínimo possível. Uma vez para minha esposa vai ao supermercado, mas não tentamos evitar o máximo de ir na rua. Beleza. Bom, depois a gente vai falar um pouco mais do lugar que você tá aí, do Estado de Música. Mas vamos começar do começo da sua carreira. Quando você começou a montar? Aonde? Por quê? Bom, eu sempre fui de fazenda, né? Meu avô tinha uma fazenda próxima lá em Belo Horizonte, próximo do Cepel, que todo mundo deve conhecer. E toda vez que a gente ia no caminho, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, a gente passava na frente, antes não existia nem o CEPEL, chamava Centro Hípico Fazenda da Pampulha. E no caminho a gente passava e era uma cerca aberta, então a gente conseguia assistir o pessoal montando. A gente perguntou se eu já podia começar, mas não tinha nem escolinha na época para começar. Acho E que você tinha passou quantos um ano, anos? eu devia ter uns 5 anos, que eu lembro que eu comecei com uns 6 anos e meio para 7 anos. E não, é a lembrança que eu tenho. E acho que um ano em seguida já tinha a escolinha do CEPEL, que foi famosa para a gente, que era com o Pelé, o José Wilson, acho que é conhecido dos mineiros todos. E aí já tinha um grupo de talvez 30, 40 pessoas, né, nessa escolinha.
E aí, como é que. Bom, beleza, começou a montar na escolinha e tudo mais, mas como é que foi o seu começo de carreira? Você fez categoria de base, não fez? Quando A você ganhou gente seu teve primeiro cavalo? assim, a primeira competição foi um interescolas entre Belo Horizonte e Brasília. Eu saltei a categoria de mini mirim. Eu acho que, se não me engano, eram 3 pessoas. Eu lembro do Geraldo Lemos, de Brasília, e eu não Geraldinho. lembro se tinha mais um ou dois. Foram os únicos. Eu lembro que depois eu sagrei campeão, no caso, mas realmente não tinha, não existia essa categoria. Não existia o brasileiro de mini mirim, não existia nada. Acho que foi um dos primeiros. E depois aí já foi Campeonato Brasileiro, eu fiz todas as categorias de Mirim, Júnior, Young Riders. Então, uma das coisas que a gente comentou ontem, mas de qualquer maneira, vamos trazer isso hoje. Qual foi o seu primeiro cavalo? Bom, eu tive um cavalo de escola, assim, vamos dizer, logo no início, que o pessoal vai me gozar, que chamava Ratão. Era um cavalo para... Né, quando, nessa categoria aí, a gente nunca teve pônei, né, no Brasil, nunca tinha facilidade nessa idade, já montava um cavalo até um pouco difícil. Mas, para falar a verdade, acho que o primeiro cavalo que eu realmente montei direto, porque eu sempre montava cavalos do Cepel, que era de propriedade do Marcos Vale Mendes, mas tinha a equipe do Cepel, que era o Vitor, Pedro Paulo, Marquinhos. Eu sempre montava o cavalo de um ou de outro nas competições, eu não tinha um cavalo fixo. O primeiro cavalo, acho que realmente fixo que eu montei, eu já tinha 19 anos, foi o Tucutuco, que também todo mundo vai conhecer. Ah, não, então peraí. Então você não. Seus pais não compraram um cavalo para você quando você era mirim? Não, eu lembro desse ratão e de uma éguinha né, que era um cavalo novo, assim, vamos dizer. Tinha 5 anos para um menino de escolinha, que durou pouco tempo, nem considero. E sempre montava. Eu era, como é que chama? A filha do Dr. Marcos Vale Mendes, a Andréia, que era a esposa do Vitor Teixeira. Ela gostava muito de mim, talvez por ser pequeno na época, o mini mirim do Cepel e tudo, ela me dava. Eu comecei montando um pôneizinho que ela tinha, um mini pôneizinho, não era de salto, para fazer a apresentação do campeonato lá do Cepel, que tinha a Copa Cepel. Então eu entrava na hora do desfile, eu entrava com esse pôneizinho na frente, só passeando mesmo. Então eu sempre tive contato, assim, sempre já estava acompanhando os principais cavaleiros. Qual foi o seu primeiro título, assim, tirando esse de mirim que você ganhou aí, que era contra Foi três? Qual o foi... brasileiro de Mirim com, na época, até o Zurquiço. Não era o Zurquiço famoso ainda, porque acho que eu não lembro se ele já tinha ganho um campeonato com a Andréia de Amazonas, mas ele ainda não tinha vindo para a Europa. Ele tinha tido uma lesão, acho que ele deu um coice na cocheira, então a Andréia queria um cavaleiro leve, ela estava grávida na época, então ela queria um cavaleiro leve para poder montar. E foi a época que eu montei os Urquiços. Eu acho que eu montei 2 meses e fui no Brasileiro de Mirim, em Brasília, e ganhei o título. Genial. E aí, qual foi o seu... Aí eu acho que a gente já tem que entrar na história do tucutuco, que você falou que foi seu primeiro cavalo, mas como é que aconteceu essa sua passagem do é, menino para o profissional? Aí depois sempre eu montava os cavalos do Cepel, eu sempre tive cavalos. Eu não montava fixo esses cavalos durante o ano, mas sempre para o campeonato eu podia montar um ou outro. A equipe me dava os cavalos para poder saltar. E eu saltei cavalo de amigos, eu lembro eu ganhei um brasileiro de. Aí já era até Young Riders, um cavalo do Otaviano, do Tatá, que todos também devem conhecer. Ele tinha comprado um cavalo na Europa e ele, logo na semana que o cavalo chegou no Brasil, ele me emprestou, porque ele não queria ainda de montar o cavalo direto, e eu, na primeira semana, eu ganhei o título lá em São Paulo. Mas depois eu já estava sênior, saltei acho que com 19 anos um brasileiro de sênior com também o cavalo do Luiz Carlos Aguiar, o Boto, também muitos vão lembrar. E ele me prestou o cavalo porque ele tinha voltado para o Rio de Janeiro. O cavalo ele ia ter que trabalhar com o pai, me deixou o cavalo acho que um mês. Eu fui vice-campeão brasileiro lá no Cepel, em casa. Eu acho que o Vitor ganhou o campeonato e eu fui segundo. E dali o Dr. Jorge Johan Peter, já na mesma hora, acho que no sábado me ligou, falou, me ligou não, ele estava saltando, ele me propôs de ir a Porto Alegre conhecer um cavalo, e era o Tucutuco. E dali a gente começou a parceria que durou
anos. Bom, a história do Tucutuco a gente vai contar daqui a pouco. Qual foi o seu momento mais marcante no esporte? Acho que com certeza o Pan-Americano, né? A medalha de bronze individual com a Brigitte. E tem uma vitória em Aachen, não foi o grande prêmio principal, foi o segundo grande prêmio mais importante, o grande prêmio da Europa, que essa acho que talvez até considere, porque era uma prova que estavam todos os principais cavaleiros com os principais cavalos. Eu ganhei, o Rodrigo em segundo com o Balubê e o Nick Skelton em terceiro com o arco. Isso foi uma lembrança para mim que eu nunca vou esquecer. Você estava saltando quem naquela prova? Canturo. Tá. E o momento mais frustrante, a sua memória mais frustrante do... Bom, esse esporte é difícil dizer, porque a gente tem vários momentos, mas eu acredito que o primeiro Pan-Americano que eu fui, em Winnipeg, eu estava liderando o Pan-Americano, tinha ganho as duas primeiras provas, vou dizer que estava praticamente, é o que a gente fala, praticamente ganho, e eu me atrapalhei depois de um rio com também um cavalo que eu não conhecia, montei umas 15 dias antes do Pan-Americano, chamava Atlética, que era uma égua do André Johan Peter. A Tordilha? Então, isso, essa mesmo. Talvez faltou essa experiência. Depois do Rio tinha um duplo delicado e eu me equivoquei entre fazer 6 e 7 lances, eu lembro, acho que como hoje. E depois disso ainda tinha chance na segunda volta, mas aí na hora que ficou realmente enorme, eu fiz uma falta normal. Mas realmente não precisava desse resultado da primeira volta. Como é que você foi para a Europa? Quantos anos você está aí? Bom, eu tô desde 2001, 19 anos. E eu montando o tucutuco lá no Brasil, comecei a ganhar as principais provas, mas o tucutuco todo mundo lembra que era um cavalo idoso, né? A gente nunca soube a verdade da idade, mas eu acredito que eu montei ele até 21 anos, pelo menos, nas provas. E quando estava praticamente vendo que ele não ia poder mais continuar, né, que eu gostaria de aposentá-lo, eu perguntei para o Jorge se ele me arrumava um outro cavalo, se eu podia comprar um cavalo visando, né, as grandes competições. O tucutuco não era olímpico, não era um cavalo também para vir para a Europa. Então, eu pedi um cavalo para ver se ele me apoiava, me patrocinava para um cavalo. Ele falou que poderia me arrumar esse cavalo sem problemas, mas que eu tinha que vir para a Europa aqui para montar com o Neco, porque ele via minha equitação no Brasil muito boa, mas que eu precisava aperfeiçoar. E foi a melhor decisão que eu tomei, com certeza. Tá. Aí já fizeram essa pergunta aqui, e eu perguntava mais para frente. Você já contou aí uns 3, 4 casos que você montou um cavalo 2 semanas do concurso, 1 semana do concurso, 1 mês antes do concurso e teve bons resultados. Qual que você acha que é o motivo de você se adaptar tão rápido aos cavalos? Acredito que eu nunca ter tido um cavalo próprio, né, durante toda a minha, né, na infância, vamos dizer, e tudo. Eu sempre tive facilidade de montar o cavalo dos outros. No CEPEL eu montava o cavalo do Vitor, da esposa, ou do Pedro Paulo, na época, que hoje é o nosso chefe de equipe também. Eu sempre pegava um cavalo e tinha essa certa facilidade de adaptar. Acho que virou praticamente um costume para mim. Qual foi o momento mais complicado seu na sua ida para a Europa? E se você já pensou em voltar para o Brasil? O Fábio Leivas perguntou. Não, o Jorge para mim foi o patrocinador perfeito e ideal. Tudo que eu propus ou vice-versa, ele também me ajudou ao máximo, me deu toda a condição de trabalhar aqui tudo de melhor, né? Só de poder vir para o Neco com a estrutura, com cavalos e tudo, já foi depois disso, eu ainda consegui passar uma fase, depois do Mundial de 2006, eu consegui passar uma fase de 5 meses no Ludger, que era um sonho para mim também. Com a mesma coisa, levando todos os cavalos e tudo. Então, foram tudo que eu realmente precisava então, acho que não teve esse momento. Não tem, ainda não penso tão cedo em voltar. Hoje, sou brasileiro, mas também virei belga, vamos dizer, até de passaporte, mas não.
não pensando no que mudar. Qual que é? Eu sei que você falou um pouco assim, mas eu queria que você desse um espaço maior. Qual foi a importância do Jorge na sua carreira e na carreira do esporte? Né? A importância dele Bom, para o o esporte Brasil, brasileiro. eu acredito que tudo. Não tem quem ele não apoiou durante algum momento. Acho que todos os principais cavaleiros, ele sempre quis o melhor para o esporte, sempre, né, ele que trouxe o que de tudo. Na época, o que precisava de novidade daqui, ele que fez. O Neco aqui, com certeza, também ajudou. Esse manejo que eu vim montar na época em Lini, o Jorge era parceiro do Neco numa cota do manejo, entendeu? Então, acho que, com certeza, não, foi o principal investidor e apoiador do nosso esporte aí no Brasil. Agora acho que dá para você falar um pouco da história dele, tem algumas coisas curiosas, que é contar um pouco dos cavalos mais importantes da sua carreira. E acho que começa, claro, pelo Tucutuco. O Tuco, vamos dizer que no Brasil foi tudo para mim, né? Ele me deu, acho que eu praticamente ganhei todos os grandes prêmios importantes, os internacionais, uma, duas vezes em cada lugar, com certeza. E ele me deu a fama aí que todo mundo sabe de Papa Carros, porque nunca contei, mas ele ganhou por volta de entre 20 e 30 carros na carreira dele. Acredito que, não sei, hoje em dia a gente vê muito o Zé Roberto com o Azrael, também ganha muito, não sei, mas eu acredito que o Tucutuco tenha sido o cavalo que mais ganhou prêmios na época, principalmente pelos carros que, né, antigamente dava. Ele ganhou os 3 carros mais caros que foram dados no Brasil em concursos na época. Teve a final de Volvo, né? Eles davam Volvo para o melhor dos 3 concursos. Ele ganhou. Tucutuco foi tudo aí para mim. Mas eu entendo essa parte, mas eu queria saber um pouco. Você foi experimentar ele a primeira vez e como é que ele tinha quantos anos? Ou quer dizer, acha que tinha quantos anos? Ele já estava saltando a prova grande, não era? O cavalo que você fez? Um pouco da história dele mesmo. O Tucutuco ele foi comprado para a filha do Jorge, a Beatriz, saltar as provas de amador. Ele era um cavalo que na Argentina é muito conhecido por ter ganho um derby famoso lá, que eu não sei o nome do derby, mas é o derby mais famoso da Argentina. E eu acho que quando o Jorge me chamou para montar ele, eu fui num fim de semana em Porto Alegre, só tinha uma prova lá de 1,10 m para saltar, saltei numa facilidade, eu falei, não, tá, vamos levar já começava na semana seguinte os internacionais, que era São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Cheguei em São Paulo, saltei as provas intermediárias. Eu lembro que no segundo dia eu botei direto na prova grande. Acho que eu fiz 2 faltas, mas foi só para conhecer mesmo, ver a possibilidade. E ali ele me provou tudo. Já na semana seguinte, em Belo Horizonte, ele saltou os 3 dias da prova grande, fez uma falta no Grande Prêmio, uma falta cada dia, mas dando cada dia mais confiança. Chegou no Rio de Janeiro, que era o terceiro, ele ganhou o Grande Prêmio direto, num Grande Prêmio que considero um dos mais difíceis até que eu saltei aí, que foi quando a armadora aqui ia fazer as Olimpíadas de Atlanta. A Linda Allen veio armar e só tiveram 2 zeros nesse Grande Prêmio. E eu fui um deles com o Tucutuco, eu e o Vitor com ataque, quer dizer. Depois disso veio quem? Veio a Diva? Aí, depois do Tucutuco, eu montei também um cavalo de Porto Alegre chamado Mariano, que era de um parceiro chamado Thiago Steffen, que eu ganhei o Grande Prêmio de Porto Alegre. Foi ele também que me ajudou até a classificar para o Pan-Americano de Winnipeg, mas ele teve uma lesão um pouco antes e eles me cederam a Atlética porque achavam que eu era indispensável na equipe e no final realmente provou ter sido isso. E aí, bom, aí continua um pouquinho a Bom, trajetória dos aí cavalos teve mais a Diva, importantes. que eu também comecei a montar. Depois a Diva ainda já trouxe aqui para a Europa. Ela também, na primeira chance ela de vir, eu saltei a Linhaque nas provas secundárias. Ela não era o cavalo de grande prêmio aqui da Europa, mas para as provas de velocidade ela era muito competitiva, muito boa. Ela foi esse cavalo que o Dr. Jorge conseguiu para você ir para aí? Não, essa ainda era da criação dele aí do Brasil. Eu não lembro se ele tinha levado ela para égua, no início égua de cria, e depois viram que ela tinha uma técnica muito boa. Né? Nessa época, quem montava no Brasil para ele era o Lora também. E o Lora sempre montava esses cavalos mais jovens e fazia bem. Então,
quando eu montei ela, ela já estava saltando as provas de 1,35, pelo menos aí, 1,40. E que cavalo foi esse que o Dr. Jorge arrumou para você ir para a Europa e que foi o cavalo que te Não, levou para... aí aos poucos ele sempre teve uma parceria com, chamava Stahlhelm, que era o pessoal da Holsteiner lá, é um manejo paralelo à Holsteiner, manejo não, uma criação paralela à oficial da Holstein, mas também só com cavalos Holstein. E o Jorge sempre teve um aliado lá muito grande, que era o Thomas More, e ele que me dava esses cavalos. Ele começava sempre, iniciava os cavalos, e depois eu começava a montar. Ontem Quando você eu falou cheguei um na pouco... Europa, a primeira vez, quem me emprestou também, eu vim com a Diva, no caso, para as provas, e o Rodrigo me emprestou o Oberon, que era um cavalo que ele não estava usando tanto, que ele tinha o Balubei e o Lianos nessa época, né? Vou dizer que era o terceiro cavalo dele, e ele me emprestou e eu fiquei um ano com o Oberon, que também me deu grandes alegrias aí. Você, ontem na nossa conversa, falou um pouco do Neco e da importância dele e contou algumas histórias curiosas que eu acho que é legal a gente repetir hoje. O Neco sempre foi o professor que todo mundo conhece e um conhecedor de cavalo que eu acho que não tem ninguém no mundo que saiba tanto e que possa passar tanto. Agora, ontem a gente contou o caso que foi incrível. Ele, quando senta num cavalo seu, quando ele monta um cavalo comigo, aconteceu principalmente durante um concurso em Falsterbo, que a gente estava numa equipe, eu, o Rodrigo, a ex-esposa do Rodrigo, a Kerry, e, se não me engano, o Panelinha, que montava para eles também. E essa equipe, como era realmente praticamente da casa deles, vamos dizer assim, o Neco falou: eu vou montar seu cavalo antes da prova, o Rodrigo vai dar experiência, vai entrar primeiro e você vai entrar por último. Eu falei: tudo bem. E ele montou esse cavalo. E no meio do primeiro percurso lá, eu vou falar que eu comecei a rir, porque estava ridículo. Não vou dizer assim, acho que eu nunca tive um cavalo tão conectado em toda a minha vida e tão simples de montar. Eu levo isso aí, eu conto esse caso aí para todo mundo, porque realmente ele é fora de série. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que a gente pode entrar e falar um pouquinho desse momento que você está vivendo agora, porque você é um cavaleiro que teve inúmeros títulos, né? Você teve aí, que você não acabou não citando ainda, teve Canturo, Brigitte, Chup-Chup, teve um monte de cavalo espetacular, inclusive depois que se podia contar um pouco mais desses outros cavalos, mas você ficou um tempo aí fora do cenário de grande prova. Você já chegou a ser sétimo do ranking mundial e ficou um tempo fora das grandes provas e agora a gente conversou que você está se encaminhando de novo, agora com bons cavalos e num patrão novo. Conta um pouquinho pra gente o que é isso aí. Eu passei, vou te dizer, uma fase difícil aí talvez, né? Quando eu terminei a nossa parceria com o Jorge, nós decidimos cada um que ele também não queria continuar da mesma maneira, só me mantendo aqui, que eu tinha que me virar um pouco, né? O nosso esporte, o profissional tem que saber trabalhar com venda de cavalo, trabalhar com criação, tem que fazer um pouco de tudo. Não posso ficar só dependendo de um patrocinador, né? Então eu passei um pouco um certo dificuldade no primeiro momento por inexperiência até desse lado. Sempre me acomodei um pouco demais no sistema que eu tinha. Mas agora eu acho que eu encontrei realmente o lugar ideal para mim, porque é muito parecido do que do Jorge me apoiava, que era esse Stall Hell. Agora eu estou no Stall de Música, que é do Joris de Brabander, que eu acredito que seja, se não for um dos 3 principais criadores do mundo, talvez o principal, porque eu nunca vi tanto cavalo conhecido que veio dele, que saiu dele, e até hoje eu tô com uma esperança aí muito grande já com o El Toreio, né, que eu já comecei e comecei com os resultados rápidos, mas eu acho que ainda no futuro eu vou ter principalmente um outro segundo garanhão muito bom. Eu estou gostando muito. Bernardo, eu não sei se você se sente à vontade, mas a gente teve aqui algumas... tem surgido sempre o assunto do cavalo brasileiro de pismo, como é que está a criação nacional. E eu acho que talvez nesse momento que você está vivendo hoje, você possa contar para a gente um pouco como é que funciona trabalhar para um criador na Europa. A diferença que tem no Brasil, o que o criador apoia, o que ele paga, se ele paga todas as contas, se você
ganha percentual na venda. Um pouco como é que funciona a sua parceria com o Stall Music. Para quem não sabe, criou a Gansia de Music, que é do Nils. A gente tem aqui o Beijinho saltou duas éguas deles também, criação deles muito legais aqui. Mesmo que não tenha o nome de Muse, ele que foi o criador do London, que foi medalha de prata na Olimpíada de London, como chama, esqueci até o garanhão principal lá, o Vigo, que foi campeão mundial individual com o Felipe Lejane. Tem o Emerald, que é um dos principais garanhões do momento. Ele é fora de série mesmo, a criação dele. Mas, não, eles já começa que é uma família de 5 pessoas, né? 3 filhos, e todos trabalham com o cavalo. Eles são veterinários, eles são grooms, eles são tudo, entendeu? Não tem... Tem mais eu e mais 2, vou dizer que é o cavaleiro que monta os primeiros, que vai montar pela primeira vez o cavalo, e um outro estagiário lá que monta os cavalos de 4, 5 anos. Mas, então, é uma política realmente de trabalho. O próprio Joriz é o cara que vai pegar o cavalo no pasto, vai botar cabresto pela primeira vez no cavalo e vai domá-lo. É incrível. Eu tenho assistido cada coisa que mudou completamente a minha maneira de pensar, a simplicidade que eles tratam com os cavalos. Claro, todo cavalo de alto nível precisa depois do veterinário, precisa de um apoio extra, de muita coisa, mas o primeiro momento, vamos dizer, que eles são completamente naturalistas assim, com o cavalo, e eu acredito que os cavalos são mais fortes. Lá a gente não tem tanto problema de lesão igual eu via. E como é que é a relação deles com você, por exemplo? Por enquanto tá tudo perfeito. Claro, ele tem uma filha que também compete. Ela, não vou dizer que ela vai chegar na equipe belga, mas ela salta os concursos de 3, 4 estrelas. Então, eu respeito, a preferência sempre vai ser dela, dos principais, do cavalo que ela escolher primeiro. Mas, como eu disse, ele vendeu o Emerald, ele vendeu esse London, vendeu a Gansia. Mas aí você trabalha para ele só de cavaleiro? Você tem participação nos prêmios? Você tem participação na venda? Sim, tudo. Não, eles são muito corretos. Eu estou muito empolgado. Há muito tempo que eu não conseguia um sistema que eu acho que está dando certo e que para o futuro tem grande chance aí de voltar ao alto nível. Essa é uma outra curiosidade aí minha particular. Aqui no Brasil, normalmente, o que eles fazem? O cavaleiro, algumas, né, os que eu conheço, você divide a premiação 50% do bruto. Uhum. Quando você tem premiação em espécie. Como é que funciona aí na Europa? Ou como é que funciona pelo menos para você? Tem todas as maneiras. Tem gente que trabalha por um salário e não tem premiação nenhuma, todas as despesas são... Aí depende do combinado de cada um. Mas eu posso te garantir que com eles tá tudo do jeito que eu sonhava, que está perfeito para mim. Eu acho que preciso agora voltar às provas. Maravilha. Teria participação nos prêmios. Deixa eu só dar um recado aqui. Titia, você está aí, a Lúcia Santa Cruz está assistindo a gente. Mandou aí, melhor medalha de ouro. Gosto muito. Eu vou te mandar mensagem depois, titia, para a gente combinar de amanhã, tá bom? Para mim tá tudo certo. Só para não esquecer, porque, né, tem que sempre confirmar. Parabéns, aí agora a gente começa... muita gente. Muita gente aparecendo aqui. É difícil de falar aqui com todo mundo, mas tô vendo os nomes aqui, querido. Grande abraço a todos. Tá aí, feliz o Páscoa. Ricardo Moura tá aí. Com certeza. Bernardo, qual foi... Tem alguma história que eu não sei exatamente direito, quem contou foi o Flávio Grilo? Uma história de um hackamore amarrado, um hackamore arrebentado que você veio depois de ganhar um grande prêmio do Best Jump, pode ser? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tive um acidente de hackamore num concurso aqui em Roterdã, acho que é a primeira vez que eu fui, eu estava fazendo uma coisa e o hackamore arrebentou. Não sei se seria... Não, ele contou aqui, já contou do hackamore amarrado que havia vindo da vitória do grande prêmio do Best Jump? Essa aí eu vou pedir para ele me lembrar, eu só tô esquecendo. Um caso que eu lembro aí do Brasil conhecido era que o tucutuca usava um martingale desses fechados, né? Que quando o cavalo morde o martingale para não usar.
Eu ganhei o Grande Prêmio no Rio, acho que na terceira semana, e o Jorge veio me perguntar por que eu estava usando esse martingale, se era alguma coisa que eu vi, né? Se isso aí mudou tanto o cavalo. Eu falei, não, porque era o único que eu tinha, não tinha outro martingale lá para pegar, eu não tinha material meu, eu peguei esse material, mas não. Ó, Não, isso falando em foi as Grilo, histórias que a gente contava. o Grilo tá falando aqui, assim que ele chegou na Europa com o Neco, você tinha ganhado um grande prêmio com o Hakamori e foi com o Hakamori amarrado provavelmente para a Europa, alguma coisa do gênero. Depois ele Pode te ter sido conta, esse porque Hakamoto que arrebentou comigo, pode ter sido, que eu montei um cavalo, mas de lembrança assim, dessa história. Tem muitas histórias aí. Hoje eu estava até lembrando umas com o Flávio Abreu, mas aí já é um pouco mais para frente do chupa-chupa, que existe talvez um pouco não de briga, mas o Neco me goza muito porque eu exagero na mudança de bridão. Eu gosto de mudar muito os bridões. Mas por acaso lá em Arezzo, a gente estava no domingo de manhã lá conversando, tudo. Aí eu falei, estava ele, acho que o Rodrigo Sarmento junto. Eu falei, vamos ali no caminhão que eu vou comprar o bridão que eu vou ganhar o grande prêmio hoje. E fui lá e comprei e ganhei o grande prêmio com esse bridão. E foi uma gozeira depois. Eu acho que o Sarmento até hoje não entende por que aconteceu que eu fiz esse negócio. teve uma coisa que você falou ontem para mim, contou também. Você chegou na Europa sem saber fazer alto? Vamos dizer que a gente no Brasil, a gente tem uma escola muito forte de competitividade, né? De tudo. Acho que não existe país que tenha cavaleiros mais competitivos. Mas realmente a nossa base de trabalho e tudo deixa a desejar, não é? Deixa a desejar e muitas vezes é bem limitada. E eu estava, acho que já estava 6 meses na Europa, já tava a gente estava começando o ano no Sunshine Tour. E a ex-esposa do Rodrigo chegou para o Rodrigo e falou assim: Rodrigo, você já viu o Bernardo parando um cavalo? Que a gente estava conversando e o Rodrigo falou: vai ali, faz um alto aí para mim. E o que eu fiz é aquele jeito: bota a mão nos queixos e vamos dizer assim. Mas foi uma gozeira, que não sabia, que não isso. Mas ah, é difícil. Hoje em dia não tem como. Acho que tem que ter uma base, né? O trabalho de base inicial é fora de série. O que você me perguntou aí, talvez dos cavalos brasileiros ainda claro que eles já chegaram cavalos de alto nível, mas com certeza com uma base melhor a gente teria muito mais cavalos aí. Você pode ter certeza disso. Bernardo, aí é uma pergunta que talvez seja uma sacanagem, o pessoal até mandou aqui, e eu lembro de quando eu era moleque. Vou só fazer um outro lado para tentar não falar exatamente do jeito que mandaram no particular. Você gosta muito da festa, Bernardo? Você era muito festeiro? Aqui a gente, não vou dizer festeiro, mas eu acho que para tirar a atenção que é o nosso esporte, né? Todo dia, no final, tomar uma cerveja principalmente quando você tem a oportunidade de tomar com o Zuíta, que é com essa turma daqui, você pode passar um pouquinho do ponto. Mas não, é mais para essa atenção. Agora no outro dia eu sou muito profissional, sou sempre o mais. Você viu hoje, acho que eu fui o primeiro a entrar na sua live. Pontualidade comigo, você pode ter certeza. Eu aprendi isso com o Jorge também. O Jorge, a gente chegava sempre 5 minutos antes do encontro. Não tem. É a mesma escola. Bernardo, teve uma coisa que você falou ontem para mim, que eu lembrei agora, que eu acho que um dos. É um super aprendizado para todo mundo que é cavaleiro, que você é do seu aprendizado com o Ludger. Então aproveita, conta um pouquinho como é que foi a experiência. Eu não sei se você lembra dele, ele contou. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu anotei o grande prêmio que foi. Do Stuttgart. Stuttgart. Isso. Bom, o Ludger, claro, o Rodrigo na época era com Balubê, a gente tinha um respeito enorme, o Rodrigo também ganhava tudo, mas o Ludger sempre foi um cara que eu considero o principal aqui trabalhador. Você vê a equipe dele toda funciona, os cavalos dele, a maneira de trabalhar, entendeu? Muda muito de bridão também, vou falar isso para o Neco, mas é um cara a seguir, porque realmente era fora de série. E eu estava acho que era 7, 8 do mundo nessa época, tinha convite para ir em todos os concursos. Então eu conversei com o Jorge e falei se eu não podia passar uma temporada lá no Ludwig com os cavalos para conhecer um outro lado. Ele
topou na mesma hora, eu fiquei acho que 4, 5 meses. Mas o Luger é muito aquele negócio, ele sempre vai olhar para o Grande Prêmio, ele quer trabalhar o cavalo para chegar na prova principal. E eu lembro direitinho que a gente foi para o primeiro concurso menor, depois eu fui para Stuttgart, que eu considero acho que um dos 3 principais indoor aqui da Europa. E no primeiro dia eu já ganhei a prova principal, 2 segundos mais rápido, feliz da vida, tudo. Mas fui perguntar para ele o que ele achou, ele se acabou com o seu cavalo já do 1 para o 2. Eu falei, como? Bom, você tirou um lance de todo mundo, essa distância aí vai te atrapalhar para o resto do concurso. E foi dito e feito. No Grande Prêmio, 2 faltas, não classifiquei mais nas outras. E você toma isso como uma lição, entendeu? A gente é muito competitivo, a gente quer ganhar os 3 dias. Hoje, na Europa, não existe alguém para ganhar as 3 provas. Eu acho que é raro o feito. Antigamente, talvez o tipo de armação era mais acontecia, mas hoje não tem. Todo mundo tem. Você vê o Steve Gerda, para mim, que é o principal hoje do momento, está sempre fazendo um armap com a égua dele e no Grande Prêmio, na hora H, ele está lá, não pode. Importante. Bernardo, qual que é o seu concurso favorito? Acho que não tem outra, é Aachen, né? Para todo mundo é o Wimbledon do tênis, é o número 1, é tudo perfeito. E como é que foi seu primeiro Grande Prêmio de Aachen? Bom, eu cheguei na Europa para montar esse Oberon do Rodrigo e a gente foi saltei a Copa das Nações, né? Era a primeira vez que eu ia representar o Brasil aqui na Europa, tudo. O Oberon era um carro muito potente que te dava toda a confiança para estar num lugar como Aachen, porque Aachen o cavalo realmente tem que ser a altura é igual a de uma Olimpíada, só que é uma pista muito grande, então você também tem espaço para poder galopar e poder impulsionar os cavalos, mas o Oberon tinha um scope para saltar Aachen muito fácil, e eu nesse primeiro concurso eu tinha que saltar todas as provas para poder chegar no Grande Prêmio, classificar. Ele saltou todas as provas zero, fez 0 na Copa das Nações. E no Grande Prêmio eu fiz 0 e lembro que no segundo percurso só teve um 0-0. Eu fiz uma falta de posterior na entrada de um duplo, mas já foi inesquecível para mim. Foi uma chance de estar contra os melhores e de igual para igual. E qual que você acha que foi o concurso mais difícil que você saltou na sua carreira? Para mim sempre foi concurso indoor. Eu acho que teve uma final, eu brinco até porque é do Balubê, que era um dos principais carros do mundo e fez uma falta na tríplice, porque era tão alto a tríplice contra o paddock, assim, contra a curva, e esse indoor você era muito pequeno e era final na Alemanha. A Alemanha sempre é os obstáculos mais altos, é a maior dificuldade normalmente. Eu lembro bastante desse concurso. Devo ter feito umas 3, 4 faltas. Eu acho que você já está assim, na Europa há muitos anos e você há muito tempo não vem ao Brasil, ou vem? Eu estou praticamente 3 anos direto aqui, sem pisar aí no Brasil. A última vez foi para dar uma clínica em São Paulo, lá com o Bigorna. Não sei se ele está aí. A gente também, Fernando Bigorna. Tá aí também. Um abraço aí. Podemos organizar outras. Já fica a dica, gente. Qual que você acha que é ainda hoje a maior diferença entre o Brasil e a Europa e por que o esporte daqui não chega no mesmo nível daí? Bom, aqui eles vivem cavalo 24 horas, né? A gente, acho que eu vi, não sei se foi o Rodrigo falando, ou o Yuri outro dia também, ainda não tem como. Aqui, igual eu falei, esse Aras que eu estou lá, o Stall de Mundo, a família toda vive cavalo 24 horas. Só pensa nisso, só faz isso, não tem, entendeu? Mas a grande falha no Brasil, eu acho que a gente ainda tem que tentar ao máximo melhorar o trabalho de base e já que tem que começar nas escolas, tudo. Talvez a cultura aí de pônei, que a gente monta, os pequenos montam cavalos grandes, já, né, fica um pouco mais difícil de poder ter essa cultura de trabalho. Eu vejo um pouco o que eu passei, principalmente, eu acho que foi isso. Legal. Fala pra gente um pouco, aí agora sim, das experiências do Pan-Americano, conta um pouquinho como é que foi o Pan-Americano com a Brigitte, por exemplo.
A Brigitte, é, talvez eu possa até dizer, ela não era um cavalo de 1,60 m. Eu levei ela uma vez em Acre e fiquei saltando só as provas pequenas que eu não tive coragem, sabe? Ela não era aquele cavalo. Mas eu acredito que ela tenha sido um dos melhores cavalos de 1,50 m ou 1,55 m do mundo. Eu nunca vi um cavalo tão respeitoso, tão fora de... Assim, é uma coisa 10 em 10, vamos dizer, de respeito pelos obstáculos. E ela teve uma lesão no ano antes do Pan-Americano, 6 meses antes, mas na época o presidente, o Betão, né, chegou para mim e falou: ó, você pode fazer o plano que você quiser com ela, que você tá na minha equipe, você pode... eu tinha ganho já o Global Tour de Mônaco, tinha tido muitos resultados com ela antes, você pode fazer a recuperação dela tranquila, que você está garantido. E ele me deu completamente essa oportunidade e chegou no Pan-Americano super em forma. Fiz uma falta na prova de caça e depois 4 zeros. Foi por muito pouco. Mas ela realmente se superou num triplo lá que tinha na final, que talvez nessas horas ela virava de 1,60 m. E o Canturo, Bernardo? Qual que é a história? Canturo era um cavalo também muito respeitoso e super franco, super... Eu brinco que ele, nas pistas grandes como Aken, como Calgary, ele ganhava nessas pistas porque realmente era um cavalo para isso. Você podia galopar, ele dependia um pouco do galope. Ele no indoor não era um cavalo tão fácil, tão simples de montar, mas onde você tinha espaço, ele ganhou os grandes prêmios de Madrid também, que é uma pista enorme. E com um respeito que você podia... o Jorge gostava de falar isso, a gente galopa para vertical porque não tem falta. Ele pergunta, você pode galopar para uma vertical, para um duplo de vertical? Eu falei, pô, o Canturo pode, a Brigitte pode, porque não tem falta, não tem... O que você pensa dessa nova regra da boleteira? Pô, o Canturo tinha isso também, ele era obrigado a usar uma boleteira, ele era 2 cavalos completamente diferentes. Hoje, para mim não vai fazer falta. O El Torei eu nem uso caneleira nele. Não tem, ele é o inverso do Canturo nesse ponto. Bom, mas o esporte está mudando, está cada dia mais delicado e o pessoal ainda exagera um pouco demais, né? Como encontrar o meio termo para poder aceitar a caneleira ou não? Então, o certo talvez é isso mesmo. Tenha que terminar, mas com certeza nós vamos descobrir alguma coisa que vai... algum trabalho, alguma maneira que vai funcionar também. Hoje em dia os cavalos estão com mais respeito, são, né, a criação. Eu acredito que nos cavalos que eu estou montando hoje, praticamente não preciso de caneleiras. Acho que talvez a resposta seja imediata, mas qual foi o melhor cavalo que você já montou na sua vida? Eu vou considerar o Canturo e a Brigitte. Não dá para. Eu não posso nunca esquecer o Tucutuco na sua categoria também, porque foi fora de série para mim. Né? Foi os 3 cavalos que mais me deu prazer. Se você pudesse escolher um cavalo do mundo, qualquer, para chegar na sua cocheira hoje, quem seria? Hoje, eu acho que o Explosion do Ben Maia. Ele é um super cavaleiro, mas o cavalo é uma qualidade de uma potência fora... Delicado, eu já vi ele com as dificuldades também, mas é o cavalo que todo mundo sonha. E da história? Se pudesse escolher um cavalo da história para ser seu. Eu... São 2 cavalos, mas um para mim, porque é o meu estilo, eu acho, de montar. O Rodrigo falou nele outro dia também, que é o Gen Twist. Esse cavalo, eu acho que é bem o meu estilo da minha monta, eu acho que de todo mundo, mas ele era fora do normal, principalmente para o lado de fora. E eu acho que o Balubê para o indoor foi imbatível, né? Não tem outro cavalo. O Balubê, o Rodrigo contando lá que teve um problema uma vez em Aachen e coisa, e uma dessas vezes ele foi para o casamento dele lá e a gente, logo em seguida desse problema, ele embarcou que ele ia casar na semana seguinte e o Neco me fez montar o Balubê para passar esse duplo lá na casa que ele armou, um duplo que eu nunca vi tão grande e eu nunca tive uma sensação tão espetacular de um cavalo também. Eu ia perguntar isso. Qual é a sensação de saltar o Balubê? Primeiro, e nesse dia foi a mesma coisa. Eu lembro que ele estava um pouco bravo com o Balubê, então o Neco montou o cavalo antes. Ele botou o Jos Kumps para montar o cavalo antes, no início. Depois o Neco montou mais meia hora o cavalo, depois eu saltei o cavalo. Então foi um sonho, estava tudo conectado.
Quem são os cavaleiros aí, no caso, quem foram os seus ídolos, os cavaleiros mais importantes da sua história? Aqui na Europa, eu sempre gostava dos ingleses, principalmente o Nick Skelton, que era muito competitivo, era um pouco do estilo que a gente adorava ver e tudo. E depois o John Whittaker também. O John Whittaker tem uma curva que até é um caso também legal de contar. Outro dia eu botei essa curva no grupo nosso, mas é a curva fora do normal que ele fez uma vez em Bercy. E eu cheguei para o John no início do ano passado, em Gorla Minor, e perguntei para ele qual era o grande prêmio que ele considerava mais bonito que ele já ganhou e tudo. Ele falou direto, Bercy. Todo mundo acha que é com Milton, mas foi uma curva que eu fiz. Eu falei, eu tenho esse vídeo para você. Eu nunca vi, acho que o Joe John é o cara mais frio que tem, que você possa. Mesmo não tem, e eu vi que ele ficou emocionado de ver isso. Foi Que legal. bacana, ainda mais um cara que é um ídolo. E o sistema, claro, o Rodrigo tem né, é fora do normal tudo que ele fez, acho que é o cavaleiro que mais ganhou no mundo. E o Ludwig, que é um respeito que eu tenho de trabalho, eu não considero que ele tenha esse, vamos dizer, feeling desses ingleses e coisa, mas que com o trabalho ele chegou e talvez ainda melhorou tudo isso. Não tem muito. Show. Olimpíada 2021 está nos seus planos, Bernardo? Agora então, com certeza. O El Torei ainda era um cavalo muito inexperiente, mas o ano passado, quando o Felipe Guerdá me chamou para ir lá para o Marrocos para formar a equipe pela primeira vez, e ele se sobressaiu tão bem, ganhando o grande prêmio, fazendo já 0-0 no primeiro concurso 4 estrelas que saltou, a gente começa a acreditar. Esse ano estava tudo pronto para começar a tentar colocar em umas provas mais altas para ver o potencial. Agora, com essa parada aí, vamos ver quanto tempo vai ser, quanto tempo nós vamos conseguir suportar isso tudo aí e ver para não perder. Mas eu acredito que é um cavalo que tenha força, que possa saltar qualquer. Ele tem que melhorar ainda um pouco dentro das combinações, pelo tamanho, pela compactar um pouco mais dentro das combinações, mas no mais é um cavalo muito interessante. Pessoal, eu tenho mais duas perguntas minhas anotadas aqui, então é hora que a galera quiser contar a história, lembrar de alguma coisa, mandar aí para eu poder acompanhar. Acho que é importante, Bernardo, se você pudesse montar um Dream Team de cavaleiros para ser a sua equipe olímpica na história do Brasil, não precisa ser de agora, e na verdade é um Dream Team de conjuntos, né? Quem seriam os conjuntos do seu Dream Team? Bom, boa pergunta. Bom, eu conheço pouco do passado, né? Mas a gente, claro, tem que colocar o Neco, eu acho que com um grande gesto, porque o primeiro brasileiro que chegou aqui, que realmente ganhava tudo na época, e eu acredito que vai ser com um grande gesto que ele vai gostar de montar. Rodrigo com Balubê hors concurso, não tem nem que pensar, né? Talvez, não sei nem se eu tenho que botar para dar chance para botar a outros. O Brasil tem super cavaleiros, Filipim, Vitor, tudo, mas que também não sei se tiveram um cavalo desse nível para poder, né? Eu acredito que o Pedro hoje com esse, como chama, o Cabre está nos conjuntos, né? Que está também como conjunto, eu acho que tem que estar. Aí eu acho que eu com o Cantura eu aproveitei pouco, ele teve uma lesão muito cedo. Eu acho que se ele pudesse ter continuado, ele realmente tinha estourado, porque era um cavalo diferenciado, principalmente nessas pistas. Eu não consegui fazer um Pan-Americano, o Pan-Americano era perfeito para ele, com certeza ele tinha feito um resultado desse nível. Show. O Rodrigo, anteontem, colocou você no Dream Team dele. Também, então tá tudo certo. Não, o Rodrigo é indiscutível e principalmente ele te dá uma frieza dentro de uma equipe, entendeu? Porque, por exemplo, em Lexington, né, que nós saltamos, o Rodrigo resolveu, ele não achava que ele tinha um cavalo assim do último, não era o Balubê, não era aquele cavalo para o Mundial. Ele falou, eu vou entrar primeiro que eu dou a segurança da coisa, e ele conseguiu chegar no rodízio com um cavalo, não vou dizer secundário, mas um cavalo que a gente não imaginava que era para tudo aquilo.
e depois dá uma confiança na gente. A gente quase brigou quase não, nós brigamos por medalha, terminamos em quarto, eu com uma falta no penúltimo obstáculo, com um cavalo também que não estava rendendo tanto, então todo mundo se superou ali, foi fora de série. O Godinho está perguntando aqui quantos anos tinha o Tucutuco quando ele ganhou os derbys, você sabe? Eu acredito que eu comecei, eles contam isso, que eu comecei a montar o Tucutuco com 16 para 17 anos. Eu montei ele pelo menos 5 anos. Ele ganhou 4 derbys do clube de campo que ele saltou. Realmente era um cavalo para derby. Eu não tive a oportunidade nunca de fazer aqui em Hamburgo com ele. Eu acredito que era o Rickstead já é um pouco exagerado. Eu acho que não era o perfil dele, mas Hamburgo eu tinha vontade de ter tentado fazer uma vez com ele. Tem aqui uma pergunta que pergunta para ele o que o John falou para o Neco quando viu o Bernardo na prova de velocidade em Aachen. Quem que é esse índio? Eu entrei a 1000 por hora num desempate com a Diva também. Nesse caso, não foi o John, foi o Michael, parece que chegou e perguntou não lembro se foi o Neco com o Rodrigo, falou: quem que é esse índio aí que está montando com vocês? Porque eu baixei 3 segundos da prova. É aquele negócio, mas depois acabei com a minha égua pro resto do concurso, escola do Ludwig. Então, aprendendo. Ganhei uma prova, estava feliz da vida, mas aqui são 6 dias de prova. Bernardo, o que você acha das seletivas para a vaga olímpica serem feitas no Brasil também? Para as vagas de equipe, na verdade, né? Eu acho que você pode começar aí, mas não tem como. Na hora de peneirar, tem que vir para cá, né? Não tem concurso próximo do que a gente... Eu tenho passado essa quarentena aqui, assistido muita prova antiga minha, que realmente não tem nada próximo, né? A gente vê mesmo do passado, os concursos que a gente tinha, super cavaleiros, que montavam nessa época, tudo, mas não tem nada parecido com a Europa. Acho que os Estados Unidos aí também já é uma ideia, já ajuda muito, mas igual a Europa não tem. Tem que ver, até acredito que todos dos Estados Unidos vêm para cá também para poder selecionar no final. Qual que é o seu conselho, o seu recado para essa molecada nova da categoria de base que está chegando aí e que quer se desenvolver para virar um cavaleiro do nível que você ficou? Eu acho que trabalha, acreditar, né? Como eu te disse, eu não tive um cavalo próprio nunca. Eu fui conhecer o Jorge já com 19 anos, entendeu? Eu sempre montei cavalos do Cepel lá, da Andréia Mendes, ou do Vitor, ou do Pedro Paulo, mas não eram cavalos fixos para mim. Então, eu sempre tive uma certa facilidade de poder montar cavalos diferentes. Mas a gente tem que acreditar no objetivo que a gente quer, e hoje posso dizer que estou na Europa, montei contra os melhores, tive respeito aqui, hoje sou uma pessoa conhecida. Então, acredito que tão logo aí eu estou, acho que, no lugar perfeito hoje para recomeçar, porque é um Aras que tem de melhor, tem toda a criação que a gente sonha. Acho que talvez não para o próximo 2 anos eu vou ter um grupo de cavalos, eu tenho um cavalo só de alto nível no momento, mas eu acredito que tão logo eu possa ter um grupo de cavalos e voltar ao meu melhor. Boa. Tinha alguma coisa aqui que eu tinha lido. Essa é uma pergunta que eu fiz para todo mundo. Eu não tinha feito para você, porque eu não sei se, enfim, se você tem acompanhado o suficiente para saber. Mas qual o cavalo do Brasil que você gostaria de montar? Acho que é indiscutível hoje o Azrael, né? Não tem... A gente vê saltando aí os resultados que ele faz. Eu não acredito que ele seja um cavalo também para a Olimpíada, né? Para 1,60 m realmente, mas é um pouco como a Brigitte, é um respeito que parece no último, que ele, né, um pan-americano já com certeza ele faria e bem. Maravilhoso. Só para responder aqui, gente, o Kaká ele está na lista, eu quero fazer com ele, só que como ele está na Europa, eu tenho que deixar ele final de semana. E final de semana não é tão fácil para mim, porque eu tenho outras pessoas que eu já tinha agendado. Mas ele está na lista e eu quero fazer com ele sim. Então, Cacazito, para você preparar o samba, aquele papo todo, a gente vai organizar aí para fazer, beleza? Um abraço para o Cacá aí também. Beleza. Bernardo, era mais ou menos isso que eu tinha anotado aqui. Eu acho que vale uma última pergunta. Quem dessas galeras, desses novos cavaleiros da nova geração, você gosta e quem você acha que está no caminho certo aí, que você acha que vem despontar?
Aqui na Europa, você disse? É, No Brasil eu estou por fora mesmo. Aqui na Europa chegou agora o PP, o Amaral, né? O PP já chegou ganhando em Lavole. Não, então, eu acho que o brasileiro tem uma coisa, dentro da pista é muito competitivo. Claro que todos estão melhorando, estão evoluindo aí no que eu falo, no trabalho de base, ou buscando, né, principalmente o circuito indoor, porque no Brasil a gente não tem um circuito indoor. Isso faz uma diferença fora de série. Então, mas talento a gente tem, com certeza, é muito cavaleiro bom, e mesmo os antigos, não precisa ser os novos. Então, uma que eu esqueci de falar aqui, talvez hoje, que é uma craque para mim, que agora parece que está voltando a ter bons cavalos, é a Camila Benedito. Né? A Camila Camilinha. é uma amazona que fez zero na Olimpíada de Pequim. Foi incrível o que ela conseguiu fazer e mostra que, né, tinha muito tempo que também estava sem um super cavalo e está voltando aí. Então, vamos torcer aí para futuras equipes aí tá presente. Boa, eu vou fazer mais duas perguntas então para a gente finalizar. Uma delas é do Filipinho, e eu acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar de novo, que é dos cavalos que você já montou, qual deles seria o melhor para uma Olimpíada? O Canturo, imagino. É, eu vou te falar que o Cantura, eu não sei se ele tinha. Ele era muito bom, ele era muito limpo. Agora, de potência, eu não tive condição de saltar. Acho que o Oberon foi o cavalo mais potente que eu já montei. Eu acho que realmente para enfrentar uma Olimpíada seria ele. O E Oberon, para a para mim, gente, é né? a oportunidade que me deu em Iaque de provar isso, porque o cavalo que faz zero na Copa, zero no Grande Prêmio, e realmente num Grande Prêmio que só teve um 0 e 0, é igual a Olimpíada. Ele fez uma falta realmente que não precisava. Então, acho que para a gente fechar, a Nina Babi está perguntando aqui qual conselho você daria para alguém que tem medo. Não tem. Eu posso dizer, eu era muito medroso quando comecei por isso, porque eu acho que na minha primeira, segunda aula eu já caí por causa, eu já montava um cavalo que não era próprio para mim. Então, tentar buscar o cavalo certo, que dê confiança, né, para a gente começar com calma, eu acho que é o fundamental. Ah, essa é uma outra boa pergunta. Eu estou um pouco com medo de cortar, mas se cortar a gente volta. O Ricardo Moura está perguntando para você contar um pouquinho da oportunidade e de como é que foi entrar no top 10 do ranking mundial. Acho que a gente teve poucos cavaleiros do Brasil no top 10 e você foi um deles. Era o meu objetivo. Eu vivi aqui com essa ideia de chegar, talvez até um pouco contra a história do Ludwig, né? Porque eu não considerava que eu tinha os melhores carros para saltar, ganhar um grande prêmio, principalmente indoor, mas eu fazia muito ponto nas provas de primeiro, segundo dia, porque sempre fui muito competitivo. E eu acho que isso me ajudou muito a chegar. E talvez até por causa do indoor faltava um pouco de ponto para poder ter participado da grande final lá. Eu passava o ano todo dentro do top 10, mas na hora H da final eu fiquei de fora justamente pelos concursos indoor. Qual que é a vantagem de ser um top 10? Você tem aí convite para todos os concursos, né? Na época não tem. E hoje a premiação da prova final é muito boa também. Antigamente não era tão forte, não. É mais pelo prestígio mas você tem a facilidade de entrar em todos os concursos. Você é obrigado a te aceitarem, vamos dizer assim. Hoje em dia, com esses Global Tour, né? Hoje em dia mudou muito. Todo mundo tem que até pagar para poder. Mesmo um cavaleiro de alto nível, campeão olímpico, um Dubeldan, que é campeão mundial, hoje é 400 do mundo, não pode ir no Global Tour. Fernando, eu acho que essas eram as coisas que eu tinha anotadas aqui para mim. Eu queria agradecer imensamente pelo seu tempo Não, e agradecer a maravilha. todo mundo que participou aí e acompanhou a gente nessa horinha. Um E é abraço isso. também para todos. Estou à disposição aí, para quando quiser. Tá bom, obrigado, Bernardo. Tá joia. Valeu, então. Tudo de bom. Boa noite aí para vocês, bom Natal, boa Você Páscoa também. e Feliz aí para até todo a próxima. mundo. Valeu. Um abraço. Um abraço.